segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Desperta News Ufologia. Antes de começarmos, fica o convite para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp, onde enviamos as notícias assim que são cadastradas no site, fora as que o pessoal do grupo compartilha durante o dia. Link na descrição e partiu notícias. Começamos com as análises do nosso parceiro Joab, que adora desmistificar aquilo que anda rodando na internet. Desta vez ele pegou 2 vídeos que muita gente estava comentando. O primeiro mostrava um helicóptero supostamente perseguindo 2 orbes luminosos na Flórida. Muita gente achava que eram globos de luz silenciosos, mas ele descobriu que se tratava de manobras noturnas de helicópteros militares usando óculos de visão noturna. Já o segundo vídeo exibia luzes pairando perto do Capitólio em Washington. Mas Joab verificou as referências visuais e concluiu que eram apenas aviões se aproximando do aeroporto Ronald Reagan. Agradecemos ao Joab pela dedicação nessas análises e debunks. Um documentário diferente chamado The Alien Perspective promete aprofundar nossa compreensão sobre possíveis visitantes extraterrestres. O lançamento digital mundial está previsto para o dia 8 de janeiro de 2025 e tem direção do cineasta Dean Alioto. A proposta parte de uma visão alienígena do fenômeno, trazendo especialistas de peso como Michio Kaku e Nick Pope. As animações feitas por Arvid Steen também ajudam a tornar o conteúdo mais envolvente para o público. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém apontaram uma relação interessante entre avistamentos de fenômenos aéreos não identificados e ciclos econômicos nos Estados Unidos. Eles analisaram dados de mais de 2 décadas do National UFO Reporting Center. Os resultados sugerem que, em regiões mais ricas, há mais relatos, mas o comportamento é contracíclico. Em períodos de menor mobilidade, como em lockdowns, o número de relatos sobe, mostrando que, com a atenção pública, traz flutuações econômicas. O podcast Operação Prato, disponível no Globoplay, chegou ao seu último episódio do ano, trazendo informações inéditas sobre uma das investigações militares mais misteriosas do Brasil. Há relatos de luzes que teriam sugado sangue de moradores no Pará no fim dos anos 70. Ao longo das apurações foram encontrados negativos fotográficos raros e inéditos, com imagens de supostos objetos voadores não identificados em movimento. Há sinais de que sejam cópias de filmagens originais nunca divulgadas pela aeronáutica. As informações são da revista UFO. Na sequência, moradores de Nova Jersey começaram a relatar água com cor estranha, cheiro desagradável e gosto ruim. A desconfiança aumentou quando algumas pessoas disseram ter visto drones sobrevoando reservatórios de água na região. Embora a empresa responsável pelo abastecimento garanta que tudo está dentro do padrão, o receio é que exista alguma interferência ligada aos misteriosos drones, cujo número de avistamentos só cresce. Muitos preferem recorrer à água engarrafada, desconfiando das explicações oficiais. As informações são do site OVNIonologia. Um suposto ex-oficial de inteligência militar dos Estados Unidos, identificado como Harkin, declarou no podcast Paranormal Experience que os drones de Nova Jersey podem ser fruto de acordos tecnológicos sigilosos com outras inteligências. Ele afirma que há testes sociais em andamento, apresentando parte da tecnologia ao público para avaliar reações. Ainda sem confirmação oficial, as declarações levantam debates profundos sobre engenharia reversa, pela real natureza do que vem avistado. No Canadá, o órgão Transport Canada intensificou as diretrizes para que qualquer pessoa que observe algo aéreo suspeito ou sem identificação envie o relato diretamente às autoridades. O país conta com uma plataforma chamada CAD-CADRS, onde se registram até drones e meteoros. Eles explicam que objeto voador não identificado nem sempre significa algo extraterrestre, e que várias entidades, incluindo o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, podem investigar conforme o incidente. Em 2019, fazendeiros em Nebraska relataram a presença de grandes drones voando à noite, assustando o gado. Agora, há quem diga que esses dispositivos podem ter reaparecido em Nova Jersey e estariam ligados aos avistamentos recentes. O padrão de luzes noturnas e o tamanho considerável dos objetos se assemelham ao que foi observado antes, embora nada prove efetivamente a ligação entre os casos. Mesmo assim, a coincidência gera curiosidade. Lou Elizondo, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, participou de uma conversa com Donald Trump Jr. em seu podcast. Ele falou sobre drones usados para espionagem, possíveis ataques químicos e confusão com objetos desconhecidos. Elizondo destacou a importância de uma coordenação bem estruturada para lidar com essas ameaças e sugeriu a criação de um cargo que supervisione as atividades de drones em instalações críticas. As críticas ao governo por não agir de forma efetiva também surgiram. Leroy Chiao, ex-astronauta com várias missões espaciais no currículo, relatou ter visto 2 objetos metálicos circulares passando a poucos metros de seu avião particular no Texas. A velocidade e a proximidade impressionaram o piloto.
Ele acredita que possam ser drones militares avançados, mas se o governo realmente não souber o que são, isso só aumenta a preocupação. Os avistamentos ocorrem num período em que incidentes envolvendo drones se multiplicam nos Estados Unidos. O jornalista Matt Laszlo chamou de a pergunta mais estúpida já feita, o questionamento de um repórter após uma audiência sobre drones no Comitê de Segurança Interna. O repórter teria cobrado detalhes confidenciais abertamente. Laszlo argumenta que informações sensíveis não podem ser divulgadas dessa forma, pois colocam em risco a própria segurança das operações. Dessa forma, os políticos não têm alternativa senão mentir ou omitir. Apesar da polêmica, o tema PES continua em evidência nas discussões do Congresso. Ainda falando de Matt Laszlo, em duas exclusivas para o seu site, os senadores Mark Warner e Tim Kaine manifestaram preocupação com a falta de explicações sobre os enxames de drones em bases militares. Warner reclamou que mesmo após um ano de investigações, pouca coisa se sabe. Kaine se disse estarrecido com a quantidade de pontos sem resposta, enquanto especialistas e usuários das redes sociais sugerem que agências com tecnologia avançada deveriam ser envolvidas no caso. O Senado dos Estados Unidos bloqueou um projeto de lei que daria autoridade a forças locais para rastrear e neutralizar drones sem autorização prévia. Esse movimento aconteceu depois de relatos de enxames em várias partes do leste do país. O senador Rand Paul barrou a iniciativa, alegando receio de abusos contra a privacidade dos cidadãos. Enquanto isso, líderes políticos como Chuck Schumer afirmam que a legislação é urgente, dada a falta de clareza sobre quem controla os drones. Em contrapartida, as autoridades do condado de Nassau, em Nova York, agora têm permissão para atirar em drones suspeitos, especialmente em eventos grandes. O receio é que algum desses aparelhos possa carregar explosivos ou ameaças químicas. Embora haja quem ache a medida extrema, a polícia local justificou que a segurança da população deve vir em primeiro lugar. Alguns especulam até que os drones possam pertencer a inteligências não humanas, mas sem evidências concretas. Pergunta rápida, pessoal. O que estão achando de cada episódio? Lembrem-se de conferir todas as notícias completas no nosso site e de acompanhar o Flávio, o humano de estimação do Desperta, nas lives no YouTube do portal Fenomenum, que nessa semana será somente na quinta. Então não perca e já se inscreva no canal. Lembrem-se também de dar uma olhadinha nas nossas estampas, fruto da nossa parceira com o Projeto Contato Podcast. Os links estão ali no comecinho, estão vendo? Após inúmeros relatos de objetos aéreos estranhos, a Administração Federal de Aviação anunciou restrições temporárias para voos de drones em zonas sensíveis de Nova Jersey e Nova York. As medidas servem para evitar riscos em instalações militares e infraestruturas críticas. Mesmo afirmando que não há perigo imediato para a população, as autoridades preferiram agir preventivamente. Alguns políticos querem leis ainda mais específicas para permitir interceptação de drones suspeitos. A Enigma Labs, uma rede comercial de alertas sobre objetos voadores não identificados, construiu um mapa interativo que mostra milhares de avistamentos de drones e outras anomalias nos estados de Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia e Connecticut. O objetivo é pressionar as autoridades a darem explicações sobre os fenômenos e tranquilizar os moradores. Muitos desses aparelhos aparecem próximos a bases militares, gerando incerteza sobre quem os controla e por quê. Não esqueça de entrar no site do Desperta para ver esse mapa e aproveita e dá uma passadinha na nossa seção de mapas ufológicos brasileiros. Por fim, o Pentágono informou que reforçou suas medidas de contra-drones em locais-chave, autorizando até mesmo o uso de força letal em casos de risco. Sensores térmicos, radares e kits de rádio foram colocados em operação em Nova Jersey. Embora uma parte dos relatos envolva aeronaves tripuladas comuns, o temor de que existam drones desconhecidos pairando sobre instalações nucleares e de treinamento motivou esse posicionamento. Os senadores envolvidos no assunto pedem maior transparência do governo. Fontes: relatos do senador Andy Kim, declarações do Pentágono. A última notícia é daqui do Desperta News. Quinta-feira teremos o último episódio, um especial digno de fim de ano. Se você chegou até aqui, compartilhe este podcast com quem gosta do assunto. As fontes estão todas na descrição. Até breve, desapertados.